Fala pessoal, nosso terceiro conteúdo neste ano de 2022, o nosso Noite Alvinegra. Canal do TF segue aqui com seu trabalho para a torcida botafoguense. Nesse vídeo eu vou passar aqui um apanhado das informações que aconteceram desde ontem no final do dia e até hoje durante o dia, para vocês ficarem atualizados a respeito de tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Mas peço que, por exemplo, TF, o que está acontecendo em relação à venda do Botafogo para o grupo do John Textor? Vejam tanto o nosso giro de notícias de hoje e o nosso Noite Alvinegra de ontem, porque no programa de ontem à noite nós temos as falas ali do André Chame, que está trabalhando para o Botafogo, que é o único porta-voz do processo todo de aquisição do Alvinegro pelo John Textor. Então vejam, porque várias dúvidas e várias questões que foram colocadas nos últimos dias estão sendo respondidas. Por isso é importante vocês acompanharem o conteúdo de ontem, vejam também o Almoço com o TF, assistam aí os vídeos, agora tá em casa, né? De repente agora você tá um pouco mais tranquilo a respeito do dia de hoje, dá pra você fazer aquela trilogia, canal do TF, até os 4 conteúdos, poderia assistir tudinho. Amanhã nós teremos novamente os 3 conteúdos diários aqui no canal. Nesse vídeo quero passar algumas informações a respeito do mercado da bola, né? Atualizar vocês sobre alguns temas. Por exemplo, ontem uma informação pegou todos de surpresa. Dedé acertou com a equipe da Ponte Preta para o Campeonato Paulista. O jogador que chegou a fazer exames clínicos, né, consulta clínica com os médicos do Botafogo, isso ali antes do Natal, não teve mais a procura do Alvinegro e ele acabou indo para a Macaca, o time de São Paulo que vai disputar a Série B, levou o Dedé. E isso tem 2 pontos. Por exemplo, se o jogador voltar a ser aquele Dedé, já era. O Botafogo nem precisa buscar o atleta porque certamente, devido a toda a transação, do Botafogo não ter entrado em contato com ele novamente, ele ter feito apenas aquela consulta clínica, o jogador não vai nem olhar uma proposta do Botafogo. Segundo ponto, se ele for mal, sentir novamente as questões musculares, questões físicas, não conseguir jogar com a equipe da Ponte Preta, todos nós botafoguenses ficaremos, caramba, o Botafogo fez a coisa certa. Então assim, nós temos 2 linhas na mesma negociação, né? O lado em que o Dedé, se ele for bem, a gente vai falar, caraca, poderia ser aqui. E se ele for mal, ainda bem que nós nos livramos do jogador. Mas eu acho que faltou um pouquinho daquele ponto do Alvinegro, né? Dá uma ligadinha e falar, cara, infelizmente a gente não vai prosseguir na negociação, achamos melhor aqui o departamento médico, que é um risco muito grande, a gente não quer se arriscar. Eu acho que poderia ter rolado isso, pelo menos a minha opinião, o Botafogo poderia ter feito isso, mas não fez. Agora o Dedé vai para a Ponte Preta e que tenha uma boa carreira futebolística ali pela frente, né? A gente não pode desejar mal para nenhum jogador, para nenhuma pessoa, e que o Dedé consiga desempenhar o seu futebol com a camisa da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista. Você vai agora deixar o seu like. Passamos ontem de 151 mil inscritos, terminamos o ano de 2021 com 151 mil inscritos. Muito obrigado. Mais de 35 mil inscritos só neste ano aqui no canal do TF. Muito no ano passado, no caso. Este ano a meta será ousada. Dá pra gente bater 200 mil? Conto com vocês. Vamos lá, 200 mil seria um número maravilhoso aqui. Se der 250, melhor ainda, mas eu vou ser humilde. 200 mil é o nosso compromisso neste ano de 2022. Outra informação, 17 contratos dos jogadores do Botafogo terminaram ontem, né, no dia 31 de dezembro. E o Botafogo está ali, como eu falei até ontem no Almoço com o TF, em atualização no site oficial, porque muitos atletas queriam disputar inclusive a Copinha, no caso de Matheus Nascimento, Gabriel Conceição, Juninho, Igor Gabriel e também o Riquelme, vão ficar com a equipe principal do Botafogo. Se o Glorioso for para fases avançadas, de repente o técnico pode até chamar o Ricardo Rezende, esses atletas, para eles complementarem o elenco, completarem ali o elenco e reforçarem o time numa fase um pouco mais avançada. Os jogadores do Botafogo que terminaram seus contratos, vamos aqui a eles. Cezinha retornou ao ataque, Diego Cavalieri, que ainda estava vinculado ao Botafogo em relação
ao Bira da Ferj, né? Então tinha seu contrato ainda ativo com o Botafogo. Federico Barrandegui, graças a Deus, acabou o vínculo do Barrandegui. Segundo o Matheus Mandi, quase 3 milhões de reais que o Botafogo teve de custos com este atleta. Gilvan, que esse acertou com o CRB. Barreto, o Botafogo quer que esse atleta permaneça, mas seu vínculo de empréstimo junto ao Criciúma terminou. Falei sobre o Barreto ontem no Almoço com o TF, vejam o que eu estou falando um pouco de uma maneira mais ampla a respeito do jogador. Jonathan Lemos já saiu do Botafogo e vai jogar pelo Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro. Luiz Oyama é uma negociação complicada que envolve valores, mas também está fora do alvinegro. Luiz Henrique retornou à equipe do Fortaleza, e o Vasco da Gama quer esse atleta, né? Tá ali na lista do técnico Zé Ricardo, o Luiz Henrique. O Marco Antônio é o outro jogador que termina seu contrato de empréstimo, voltou ao Bahia. Porém, o Botafogo quer que ele permaneça, mas não quer envolver grana nessa negociação. Matheus Friso voltou para o Grêmio. Pedro Castro acertou com o Cruzeiro, mas existe ainda uma pendência a respeito do Pedro Castro, já que é um jogador que acertou com a equipe mineira. Porém, tem um detalhe. É um atleta que vai estar ganhando mais do que o dobro do que recebia no Botafogo. Lá no Cruzeiro, segundo informações de quem apura a equipe celeste, seu salário será de 130 mil reais. Só para vocês terem uma ideia, esse salário seria o maior do Botafogo, abaixo, claro, do Gatito, em relação ao plantel da última temporada. Surreal o que o Marcelo Matos iria fazer com o Cruzeiro. Pedrinho, esse é o jogador do Sub-20. Rafael Moura, Rafael Navarro, acertou com Palmeiras. Ricardinho, esse foi para o Paysandu. E Varley, esses jogadores terminaram seus contratos. E alguns também chegaram ali com seus vínculos no final, mas o Botafogo já deve fazer ali uma atualização em relação ao Bira, né? No caso, o Carlinhos, que terá o contrato com uma extensão até o final do Campeonato Carioca. Daniel Borges também terá uma extensão do seu contrato. Douglas Borges também teve a sua renovação. Kaique e Lucas Mezenga. Mezenga por mais 2 anos, ou por mais 3 anos, se eu não me engano. Agora fugiu aqui. E o Kaique até o meio do ano. Esses jogadores estão com seus vínculos adiantados e vão ser renovados com o Botafogo. O Daniel Borges vai até o ano de 2023, além de outros atletas. Por exemplo, o Bira deve ter novidades também na próxima atualização. O Luiz Fernando é novamente jogador do Botafogo. Ele volta para o clube depois de uma passagem até certo ponto com oscilações pela equipe do Grêmio. Chegou a fazer bons jogos e também jogos bem ruins com a equipe que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Além do Marcinho, que chegou no Botafogo, tem contrato até o final desse ano. A intenção do Alvinegro é que ele seja emprestado novamente ou negociado. Mesma coisa do Felipe Ferreira, mas ainda não tem definições a respeito desse jogador. São atletas que não conseguiram demonstrar um futebol interessante com a camisa botafoguense. Luiz Fernando, a princípio, o técnico Enderson Moreira conta com esse atleta visando a temporada 2022. Ele deve brigar ali por uma posição pelo lado direito de ataque, ali com o Ronald, já que quem fez muito essa posição no Campeonato Brasileiro da Série B foi o Marco Antônio e também o Varley, jogadores que não continuam no Botafogo, pelo menos por hora. O Marco Antônio para a temporada que começa neste ano, né? Neste ano de 2022. Você pode ter ali o Luiz Fernando fazendo este lado direito. Um jogador que o torcedor botafoguense ele tem muita não tem muita paciência com o Luiz Fernando. Ele também é um jogador que não deixa você ter muita paciência, porque ele é capaz de fazer excelentes partidas e partidas bem ruins. É aquele atleta que sempre faz algumas escolhas erradas. E o seu salário é um pouco alto, né? O Luiz Fernando, ele ganha acima de 100 mil reais. Então, ele com isso seria um salário bem alto para o Botafogo na temporada 2022. Vamos ver, nas próximas semanas nós teremos ali um desenrolar. Na próxima segunda-feira o Botafogo vai se reapresentar no estádio Newton Santos, já avisando ali os trabalhos médicos para a temporada 2022, que o Alvinegro terá o seu primeiro jogo apenas no dia 26 ou no dia 27, contra o Boa Vista, lá em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca do Rio de Janeiro, que até agora não tem como saber como vamos ver os jogos do Botafogo, porque, olha, que esse campeonato é uma confusão, porque não tem nada, a gente não sabe como assistir aos jogos do Botafogo. É isso, meus amigos, um beijo, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus, fogo neles sempre, feliz 2022, assistam os outros vídeos do canal do TF, mais tarde, durante a madrugada, o nosso giro de notícias, também almoço com TF, Noite Alvinegra, os conteúdos aqui do nosso canal. Tchau, tchau e fui. Fogo neles. Valeu, galera!